assim para mostrar para você a reação do senador Hamilton Mourão hoje à cassação do deputado Deltan Dallagnol. O ex-vice-presidente pediu a Rodrigo Pacheco que o Congresso interfira na ação, já que o ex-deputado já tinha sido diplomado. Venho formalizar por meio desse discurso o pedido para que o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional interdite imediatamente a cassação ilegítima do deputado Dallagnol, por ela estar viciada na forma e no conteúdo, por erros de tal gravidade que a levam muito além da esfera jurisdicional para se constituir em ataque direto à democracia no Brasil. Que aguardarei o pronunciamento do senhor presidente desta casa a respeito dessa e das outras violações à Constituição Federal. O senador Hamilton Mourão pede que o Congresso interdite a decisão do Tribunal Superior Eleitoral da cassação de Deltan Dallagnol. Roberto Mota, que achou da manifestação, Mota? Muito assertiva. Eu confesso que fiquei até um pouco surpreso. O senador Mourão disse que em uma democracia a justiça não pode ser uma extensão do poder. Mourão disse que a democracia está sendo ameaçada justamente por aqueles que alegam defendê-la. Mourão disse várias outras coisas que estão passando na cabeça de muita gente, de muitos cidadãos. Ele disse: o Brasil jamais assistiu a tamanha combinação de arbítrio, injustiça, revanche e ilegalidade. Ele fez uma avaliação da decisão judicial e soou um alerta. Ele disse: a cassação de Deltan está viciada na forma e no conteúdo, por erros de tal gravidade que a levam para muito além da esfera jurisdicional, para se constituir em um ataque direto à democracia do Brasil. E o senador fez um chamado ao presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que se posicione contra a cassação de Deltan Dallagnol. E disse uma outra frase que eu poderia assinar embaixo. Ele disse: o momento não permite silêncios e nem arroubos irresponsáveis e incendiários. E dá para esperar do Rodrigo Pacheco, Dantas, alguma reação? Afinal de contas, é um personagem muito importante nesse momento, né? Caberia a ele dar andamento a um eventual processo de impedimento de ministro da Suprema Corte. Será, Dantas? Ô, Brown, acho muito difícil. A reação do Rodrigo Pacheco deve ser... me traz ali um cafezinho. Olha, tanto de parte do Pacheco como de parte de Lira, não vimos uma frase, uma palavra contra a decisão do TSE. Ou dizendo o seguinte: olha, a prerrogativa é nossa. É nós, parlamentares, que damos a palavra final sobre isso. Nem eles entendem ainda exatamente quando devem ou não dar a palavra final, de que maneira. Nós tivemos casos já diferentes que aconteceram no passado recente, até o próprio Daniel Silveira, a juíza Selma, que foi cassada pelo TSE por abuso de poder econômico, e simplesmente a mesa da Câmara referendou. A mesa do Senado, né? A mesa diretora do Senado referendou, fez uma avaliação ali técnica, referendou a decisão e ela perdeu o mandato, logo no seu início. São essas janelinhas que vão abrindo, que vão esgarçando o tecido institucional. Porque hoje não é com você, né? Mas é com o rival político, é com o inimigo. Deixa torar, que bom. Mas uma hora vai chegar em você. Então é o que eu estou dizendo. Se você olhar a briga hoje que está, a disputa que está pelo Supremo, dentro dessas condições que nós estamos vivendo, cada um querendo mostrar mais poder. Para mim, assim, está datado. Se o Lula perder apoio popular e ele está desesperado para recuperar esse apoio, interferindo na Petrobras, fazendo aqui, fazendo dali, aceitando o arcabouço que o Congresso quiser fazer, modificando a proposta que ele mandou, mandando os petistas calarem a boca e deixar aprovar, porque precisa aprovar alguma coisa. 6 meses de governo não tem nada.
Ele está se enfraquecendo, ele não tem apoio no Congresso. Se perder o apoio popular, o próximo a cair é o Lula. Ou alguém tem alguma dúvida? Agora, se o Lula ficar muito fraco, ele vai ter que fazer concessões. Inclusive no Supremo. E foi isso que o Bolsonaro fez, concessões. Presidente fraco faz concessões para quem tem mais poder. E a gente sabe, existe ali uma agenda. Existem várias agendas que hoje estão conjugadas. Pessoas que eram identificadas como pessoas da direita, conservadoras, como o próprio Alckmin, hoje estão aí, ombreados com o Lula. O próprio Alexandre de Moraes, o perfil dele é um perfil de direita, sempre foi. Mas o bolsonarismo jogou ele, emparedou ele, aí ele reagiu. Agora, a leitura política ela não pode ser ingênua, ela não pode ser simplesmente, assim, do ponto de vista do que eu acredito. As pessoas tendem a fazer a leitura, até a receber as notícias que nós damos aqui, a partir das suas crenças. Esqueçam isso. Tentem fazer uma avaliação fria. Porque aqui no chão de fábrica, o couro come. No salão verde, como a gente diz aqui, o couro come. A disputa é de poder. E é uma briga dura, bruta. O sistema é bruto mesmo. Então, assim, Pacheco tem os interesses dele. Ele pode também pegar o telefone e falar, avisa aí, né, ao Palácio do Planalto que eu também tenho o meu candidato ao Supremo, tenho o nome para o STJ, se puder, eu até me candidato a ministro. Mas assim, resta ver o que ele vai colocar na balança, porque reagir a uma decisão como essa vai provocar um dano também colateral. É preciso enxergar a decisão. Quando eu comecei, eu falei mais cedo, a gente viu, assim, eu conversei com muita gente do CNMP hoje, do CNMP, advogados, políticos, e todos estavam muito surpresos com um aspecto dessa decisão. Brau, você quer interromper? Não, pode concluir. Qual era o aspecto, Dantas, para fechar? O aspecto é o seguinte, com a unanimidade. A unanimidade assustou muita gente. Por quê? Porque também está em curso, neste momento, uma substituição de 2 ministros do TSE, que terminam o mandato agora esta semana. Eu escrevi sobre isso no início da semana. E há pressão muito grande para a substituição deles. Inclusive, o Moraes vai indicar um amigo dele, de São Paulo, que nunca advogou no direito eleitoral. Tem um outro nome que é apoiado pelo Lira. Mas assim, a pressão é tão grande que ministro que podia ser reconduzido não vai ser reconduzido pela primeira vez na história. Ministro substituto que poderia assumir, que é praxe, o ministro substituto assumir a titularidade da vaga, já avisaram que não vai assumir. Nós vamos ter, pela primeira vez na história, advogados saindo da banca e entrando já de ministro titular no TSE. Tudo isso faz parte desse grande jogo. Será que o Senado vai comprar essa briga, Zé? Vai entrar nesse jogo bruto, como falou o Dantas? Vai atender a esse chamado feito pelo senador Hamilton Mourão hoje, Zé? Olha, isso tem 2 aspectos, né, Vitor? Primeiro, o aspecto prático, jurídico. O Senado não tem nada a ver com a Câmara dos Deputados. Em última análise, quem caça mandato de parlamentar é o Congresso, é a Câmara dos Deputados. Eu me lembro muito bem de um grande debate que diz o seguinte: ouvido o Congresso Nacional, ouvido a Câmara ou o Senado, no caso de senador. No caso aí é a Câmara dos Deputados. E a conclusão que se chega sempre num processo assim é de que a Câmara dos Deputados deve analisar, mas que não entra no mérito do julgamento, ou seja, avalia apenas os aspectos legais do julgamento, do processo, né? E se realmente a determinação de extinção de mandato se dá pelo próprio tribunal, que poderia ser, por exemplo, um mandato falso. E aí a Câmara dos Deputados extingue o mandato e chama o suplente. Este é o processo. Não há nenhuma possibilidade de suspender uma cassação do TSE, que deve ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa de Deltan, ele não é ex-deputado ainda. Ele não é ex-deputado. E em matéria eleitoral, geralmente o Supremo considera que o TSE é a última instância. São raras
as mudanças feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, há ainda a possibilidade de embargos de declaração e depois os embargos do Supremo Tribunal Federal. Isso pode levar meses e Deltan Dallagnol continuou talvez um ano, ele continua, mas muito difícil de barrar uma decisão assim do Tribunal Superior Eleitoral. 4 ministros do Supremo estão no TSE e votaram ali, não vão votar diferente no Supremo Tribunal Federal. Então ele já começa perdendo de 4. Isso aí já está definido. Então agora é cuidar da política e da reação. Não deixar que isso aconteça com Sérgio Moro. Agora o próximo alvo mesmo será Fernando Collor de Mello. Ele apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro lá em Alagoas. E imediatamente ele já está sendo julgado e Edson Fachin já pediu logo 23 anos de cadeia para o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que já não é mais senador, perdeu lá em Alagoas. Então esta é a linha. Próxima vítima, Fernando Collor. Mas o processo Deltan assusta muito o Sérgio Moro e outros aliados que estão com processos no Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho estranho que uma justiça que só mexe com a justiça eleitoral demore tanto para julgar. Isso tinha que ser definido lá na apresentação do registro de candidatura. E você, Pavinato? Tô curioso para te ouvir, Pavi. Gostou da fala do senador Mourão? Gostei, claro. Claro que gostei, mas são palavras, palavras, palavras. Palavras, palavras, palavras. Palavras não mudam nada, ações mudam. Hoje mais cedo eu falava com o senador Magno Malta e ao longo desses absurdos jurídicos que nós temos enfrentado, nós temos visto o seguinte: toda vez que eu falo com um parlamentar, ele fala, bom, mas eu faço a minha parte. Chega de fazer parte sozinho. Por que vocês não se procuram, senadores, que se dizem de direita, e fazem a parte de vocês em conjunto? Afinal de contas, um buquezinho de 10 senadores é capaz de obstruir todas as pautas legislativas do país. Um buquezinho de uma dúzia de deputado federal é capaz de obstruir todas as pautas a serem votadas nesse país. Ah, mas eles não vão ganhar dinheiro com a emenda. Bom, se a sua preocupação é com a emenda, não é você que vai corrigir os males desse país. Ah, mas obstruir pautas importantes. Que pauta é mais importante quando a própria democracia está obstruída? Que pauta é mais importante quando nós vivemos sobre reiterados abusos de autoridade cometidos à perfeição, talarmente? Parece que foi feito pelo alfaiate o abuso de autoridade judicial dentro de um processo, às vezes, dentro do qual não se garante sequer o direito à ampla defesa. Ora, mas o que fazer? Bom, primeiro obstrui. Obstrui porque, obstruindo os presidentes da casa, eles não têm mais o poder de barganha com quem quer que seja. O poder de barganha com o presidente, o poder de barganha com o pessoal das cortes superiores para colocarem lá os seus indicados. Prendeu. Esse grupinho pequeno de senadores, esse grupinho pequeno de deputados, eles tiram todo o poder do presidente da Câmara, todo o poder do presidente do Senado. E aí o presidente do Senado tem que começar a dar ouvidos a essa minoria. Porque a direita é minoria. Essa conversa mole de que um Congresso é de direita só acredita corno. Aquele corno que vê a mulher com outro na cama. E fala assim, não é bem assim. Ah, ainda bem que você me explicou. Não tem, é uma minoria. Façam então a parte de vocês juntos. Ah, o que se pode fazer então com ministros que são o fiscal do fiscal, que cometem abuso de autoridade? Impicha, é crime de responsabilidade. O artigo 8º, inciso 7º
artigo 8º, inciso 7º da Lei dos Crimes de Responsabilidade, para os quais se pune com impeachment, ele fala que permitir a infração da lei é crime de responsabilidade de ministros. Aqui. Então, o ministro que permite a violação à lei ficha limpa e condena alguém com base nisso, ou tem que ser punido com base na lei de abuso de autoridade, e aí você apresenta uma notícia crime ao STF, e se o STF não quiser, não tem outro jeito. Já que os juízes se blindaram numa confraria de que ninguém processa e ninguém condena ninguém por infrações previstas na lei de abuso de autoridade, que é novinha, 2019, não vi ninguém cair nessa lei ainda. Aí, se eles estão se protegendo, o Congresso Nacional sempre tem um impeachment na mão. E para esse impeachment, um artigo é claro, artigo 8º, inciso 7º, permitir a infração da lei. Então, menos discurso, mais ação. É bonito? É legal? É válido? Surte efeito? Não. Então se junta com quem acha um absurdo e faz alguma coisa. Que o povo está cansado de ouvir Amado Mestre e de ouvir Somebody Love. E